Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Bom, vou fazer uma apresentação aqui formal, que é necessário, tá? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou João Batista, gerente do educativo do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Essa live integra o projeto Mais MT em Casa, que é uma programação desenvolvida pelo Museu de Arte Sacra devido a esse processo de isolamento, distanciamento social, né? Provocada pela propagação do Covid-19 no Brasil. O museu é um aparelho cultural do governo do estado, uma das unidades museológicas da Secretaria, né, de Estado, Cultura, Esporte e Lazer, que é administrado, né, por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. Todos os convidados que participam aqui, gente, participam de maneira voluntária, né, e são com gentileza, digamos. A gente vai ficar mais ou menos 1 hora, que é o período da live. É mais ou menos como a live no Instagram permite a gente, né? E aí, se cair, a gente precisar voltar, a gente faz uma segunda parte rapidinho, porque a conversa geralmente fica boa, viu, dona Domingas? Bom, vamos apresentar agora as nossas visitas ilustres. Dona Domingas, maravilhosa. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, dona Domingas. Eu que agradeço. Domingas Leonor da Silva, conhecida como Dona Domingas, filha da Índia Cochiponé Joana Maria da Silva, chamada entre os índios e no meio de sua família de Joana Tauá, nascida em 54 na comunidade de São Gonçalo Beira Rio, onde vive até hoje, cultivando as tradições de seu povo. É vencedora do Prêmio Nacional Mestre da Cultura Popular em 2018. É doutor honoris causa pela Universidade Federal de Mato Grosso, merecidamente. Dona Domingas trabalha com a família, né, na manutenção da história e da tradição no bairro onde nasceu, né, na comunidade onde nasceu. Fundou há 26 anos o Grupo Flor Ribeirinha, né, o primeiro e um dos mais conhecidos grupos de Siriri, de Cuiabá. O que mais aqui? É uma das mães do Siriri, como ela mesma se autodefine. Foi a primeira mulher de Mato Grosso a tocar tambori, viola de coxo e ganzá, e ganhou fama para enfrentar de igual para igual os cururueiros. Para quem não sabe, esses instrumentos eles eram autorizados, né, eles só eram tocados por homens dentro das rodas de cururu. E ela foi lá e enfrentou, foi tocar, né, no meio dos homens. Imagino a confusão que deve ter virado. A gente já vai saber dessa história. É cantora, instrumentista regional, artesã. E em sua companhia nós temos Avner Augusto da Silva, da S. Albino Silva. Olá. Tudo bem? Tudo Também bom, é nascido na comunidade de São Gonçalo, acadêmico de Educação Física pela UFMT, Universidade de Mato Grosso. É bolsista e professor de projeto de extensão universitária Bataru, Identidade e Cultura Popular, estudos dirigidos à cultura popular de Mato Grosso. Ele é orientado pelo professor pós-doutor Beline Salete Grando, integra o grupo. A professora, desculpa. Sem problema, professor Beleni. Integrante do grupo de estudo e pesquisa Corpo, Educação e Cultura, e é diretor artístico, produtor cultural, coreógrafo e dançarino do grupo folclórico Flor Ribeirinha e também da assessoria para outros grupos, tá? O grupo Flor Ribeirinha tem um currículo extenso, né, e muito bonito. Já viajou América Latina, viajou Europa, e eu destaquei aqui alguns prêmios a ver. Depois você me corrige se eu estiver pronunciando errado esse Shonan, né? Ganhou um prêmio internacional, se destacou em segundo lugar no Shonan World Dance Festival da Coreia do Sul, em 2016. É campeã mundial do folclore, né? De um festival em Istambul, na Turquia, ganhou mais um monte de festival, ajudou a organizar os festivais de Cururu e Siriri que aconteceram em Cuiabá há um pouco mais de 10 anos e foi tricampeão seguido, consecutivamente. E é isso, só para falar o currículo de vocês aqui e da história do grupo, só eu falaria. Então, eu gostaria agora de ouvi-los. Dona Domingas, eu queria muito saber da sua história, como que foi isso, na vida da senhora, esse processo todo, toda essa luta que a senhora teve em torno da cultura popular do Siriri, do Cururu, ali em São Gonçalo.
Olha, boa noite a todos, a você. Boa noite, nossa querida Cuiabá, o nosso povo. Continua assim mesmo, todo mundo em casa. Vamos Muito segurar, vamos pedir a Deus para dar força, né? Para que nós continuamos todo mundo com saúde. Mas tem que preservar dentro de casa, né? Todo o meu povo, nessa área da nossa cultura. Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso de estar aqui com você, João, fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, daqui da minha casa, daqui de São Gonçalo Beira Rio, daqui da onde tudo começou, a nossa história, da nossa cultura, né? E eu estou muito honrada de estar aqui ao lado do meu neto, querido do meu coração, Ave, né? E falar um pouco da nossa história, da nossa vida. Então, eu tenho muito orgulho de ser essa cuiabana, nascida e criada nesta beira de rio, São Gonçalo Beira Rio, né? Sou filha neta de Cochiponés, né? 66 aninhos, 50 anos de vida cultural, né? Arrastando do fundo do poço tudo isso que nós deixamos que ficou lá para trás e hoje, graças ao bom Deus, nós estamos aqui com saúde, né? E lutando para preservar essa cultura, como você disse lá atrás, que antigamente, né, era muitos preconceitos na cultura, muito preconceito. Eu enfrentei o pão que o diabo amassou, mas hoje eu falo, graças ao bom Deus, eu sou esta mãe, essa avó, privilegiada por Deus. Primeiramente, de ter me dado esses tempos de vida e depois de ter me dado essa força e coragem e persistência de lutar pela minha cultura, que é a nossa cultura cuiabana mato-grossense, né? Então, eu lutei muito esses preconceitos que eu tive muito antes, né? Muitas portas na cara a gente levou, muitos já de banco, muitos não, mas nem por isso eu deixei de lutar pela nossa cultura, né? E hoje, graças ao bom Deus, eu estou aqui. Nessa luta, a Flor Ribeirinha fez 27 anos, né? E levando esta bandeira, Cuiabá para Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo. Então, esse orgulho eu tenho, meu filho, de levar esta bandeira, que é a nossa cultura viva da nossa terra, né? E ser campeão mundial, que é um título para nós, cuiabano, mato-grossense e brasileira. Maravilha. A senhora, quando começou, a juventude se interessava por aprender siriri, dançar siriri cururu? Porque eu tenho a impressão que antigamente os jovens hoje estão gostando bastante, que é o fruto do trabalho de pessoas como a senhora, né? Mas quando a senhora começou esse trabalho, os jovens tinham interesse? Foi difícil convencer os jovens a aprenderem, a aceitarem a tradição? Olha, meu filho, até tinha, sim, uns poucos. Porque muitas vezes a pessoa caçoava, falava que era dança de velho, né? Mas com tudo isso, a gente vinha lutando para ter um jovem também no meio, além das pessoas mais de idade, né? Nova Esperança? O Nova Esperança foi o primeiro grupo antes do Flor Ribeirinha, daqui de São Gonçalo, que eu fundei. Eu tinha 17 anos nessa época. E o grupo era formado só de pessoas de idade. Os músicos, pra você ter uma ideia, eu tinha músico de 87 anos, né? Era tocador de violino, tocava ganzá, o resto era viola de coxo, mocho, né? E eu tinha esse grupo chamado Nova Esperança, que a gente trabalhou muito assim a questão para não acabar a cultura, né? E aí eu fui levando com essa mesma luta. Mas depois teve uma tristeza muito grande, que foram falecendo essas pessoas, né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou arrumar daqui para frente? Me dá força, meu Deus, para me vencer. Eu não posso acabar essa cultura nossa tão linda, né? Aí que foi... Aí foi juntando meus filhos, que veio... Aí veio os netos, sobrinhos, né? Aí que depois de tudo isso, eu comecei aqui no quintal, antigamente a gente não falava quintal, né? Era terreiro. Porque o povo hoje fala só que é terreiro de macumba, mas não, era terreiro, antigamente chamava assim, né? E eu reunia as criançadas aqui, né? Para começar. Eu e Ticandi, que Deus já levou, né, meu tio, né? Aí pegamos um dia de luar, claro, bonito que estava o luar, né? A gente não tinha da luz elétrica nessa época aqui. E aí começamos a tocar o siriri, né?
a criançada pegaram o gosto. Foi assim que começou. E assim que começou Flor Ribeirinha. As crianças começaram tudo pichotinho, tudo pequenininho, né? Assim, de 5, 6 anos, 10 anos, 12 anos. Na primeira noite, eu tinha, acho que, umas 10 crianças. Depois, foi aumentar. Na segunda noite, já foi tendo. Aí que, graças a Deus. Mas com tudo isso, além do Flor Ribeirinha, eu ainda sofri muito, né? Aí, primeira apresentação. Aí nós não tinha roupagem para vestir, né? Aí quando foi um belo dia, professora Marília, da Universidade Federal de Mato Grosso. É por isso que eu defendo a nossa universidade, porque foi a primeira professora que veio me dar as mãos, que me ajudar para levantar esse grupo. Então, vamos levar numa feira, numa exposição que teve na universidade. E eu sou muito grata por as pessoas que me ajudam. Pode ser lá no passado, mas o que vale agora, que hoje nós estamos, né? E aí ela me ajudou. Então, daí já foi um passo para sair daqui do quintal do terreiro para ir para mostrar para outras pessoas, né? Aí já ensaiou bonitinho. Mas só que eu falei assim, olha, minhas criançadas, é o seguinte, a gente vai dançar. Se a gente for caçoado, não vão chorar e não vai gritar. E se a gente for aplaudido, a gente vai receber a alegria, vai todo mundo sorrir, né? Mas já avisei eles aqui. E foi o que nós fizemos. Chegou lá, professorado, gente boa, bateram palma, aplaudiram, mas essas crianças saíram, olha, rindo, felicidade, alegria, né? Aí teve lanche para nós, lanchar. Aí quando assustemos, veio um convite da Ordem dos Advogados. Um convite que veio para nós. E aí sim que a gente ficou já feliz, porque aí nós falamos, agora sim o negócio vai levantar, né? Vai mexer pro coração do povo cuiabano, não vamos mais caçoar de nós, né? E aí nós fomos, esse primeiro passo foi lá. E aí, graças a Deus, de lá para cá, a gente ia ter nas apresentações. Tinha na escola, tinha criançada, batia um palmo ao professor, mas tinha outros que criticavam a gente, né? Ria, caçoava. Aí hoje, sondava bem esse que falava assim, que ria, né, caçoava, para me apanhar ele pelo cabelo e falar para ele, por que você está rindo, né? E aí, apanhava ele para o braço, falava na minha cara. Vou ensinar você a aprender por quê. Isso daqui faz parte da nossa vida, da nossa história, né? E da nossa aprendizagem. Um dia, lá na frente, você vai precisar de pesquisa, vai precisar de formar, para falar o que é a cultura do nosso Mato Grosso, do nosso Cuiabá, né? E hoje, meu filho, você está vendo, né? A explosão que o cururu, o siriri, né? O nosso frasqueado está fazendo. Ah, que maravilha! A gente deve muito à senhora. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem na nossa cultura são essas duas expressões aí, cururu e siriri, aqui em Mato Grosso, que representam muito o nosso povo, né? Representa muito a nossa cidade. E pessoas como a senhora, que se dedicam e amam o que fazem, né? E fazem porque amam só, são voluntários nesse processo, e é porque é a própria vida, né, da senhora. E assim, acho que as futuras gerações agora tendo acesso ao siriri e cururu é por causa de pessoas como a senhora. E a gente só tem que agradecer. Verdade. Quantos grupos tinham quando a senhora começou? Quantos grupos tinham quando a senhora começou? Quando eu comecei, meu filho, foi lá na frente do Museu do Rio com 4 grupos, né? Porque eu falei, intimei. Nessa época, secretário era Vuolo, e o prefeito era Roberto França. Eu cheguei até neles e falei, olha, eu sou cuiabano, vocês são cuiabanos. Vamos inventar um festival do cururu e siriri. Vamos levantar a cultura, me ajudam, porque eu estou muito sozinha. Vocês têm obrigação de me ajudarem. Foi por aí que começou. Aí eles abriram as portas e falaram para mim que ia me ajudar para fazer. Aí começamos lá no Museu do Rio, com 4 grupos de siriri. Eu era presidente, eu era cozinheira, eu era limpadora toda da frente lá para ajudar para ver se saía esse festival. Aí foi Flor Ribeirinha, Flor do Campo, Viola de Cote, o Chapi Cruz e um grupo de melhor idade que eu ensaiei na prefeitura para aumentar mais um pouco, né? Para dar mais um destaque mais bonito, né? E foi que, graças a Deus, nós tivemos essa felicidade. Daí que começou. Aí, nesse primeiro ano. No segundo ano, já aumentou mais de 2 grupos.
No terceiro, veio o grupo de Santo Antônio do LVG. Até quero mandar um alô para o nosso povo lá, Santo Antônio também. Né? Isso, Antônio. Lá, eita, povo bom, maravilhoso também, né? Gosto muito desse povo lá. Naquela época tinha os prefeitos, ajudava bastante a cultura. Só nessa época que quando eu levantei o Festival do Curuíziri, que eu fui a presidente e fundadora da federação, lá eu deixei 19 grupos fundados. Que beleza que foi, né? E a gente tem esse sentimento, né? A gente quer que continue, né? Mas e aí já veio 2 grupos de Santo Antônio, aí não demorou no terceiro ano, meu filho, já foi aumentando cada vez mais. Teve ano, que eu já estava com quase 50 grupos de Siriri e 36 grupos de Cururuíro. Foi dia 15 de maio de 74, né? Que foi o último festival. Não, festival Siriri? 15 o último festival que a gente fez na Grimate. Ah, não, foi em 2010. Não. 2010, desculpa. Foi 2010 que eu fiz. Esse foi o fechamento com a chave de ouro, que foi a coisa mais linda, né? Espero que daqui para frente, se Deus quiser, Deus abençoa, né? Todos nós, todos os outros grupos, né? Que tenha essa felicidade, abençoa o nosso povo, nossas autoridades, para ajudar, dar força para que a gente não perca, né? Mas até hoje, meu filho, eu fico batendo sempre na mesma tecla. Vamos nos ajudar, vamos manter a nossa cultura. E eu quero mandar um abraço para todos os artistas de todo o segmento da nossa cultura cuiabana, mato-grossense. E dizer a todos eles que não desista. Levanta a cabeça e vamos em frente. Deixa passar essa coronavírus. Nós vamos começar tudo no maior embalo, se Deus quiser, todo mundo trabalhando, porque eu sei que todo mundo está... Todos nós estamos com muitos projetos maravilhosos, né? Para fazer, né? Estamos com sede de trabalhar, meu filho. Só Deus abençoa que logo passa tudo isso. Que é porque esta cuiabana aqui já estou com uma gastura danada. Não aguento mais ficar. Não aguento mais ficar em casa. Já vou começar mexendo nos barbarinhos, fazendo meus artesanatos de cerâmica, que eu não aguento, já estou com a vez por um dia, né? Eu ando o dia inteiro aqui para lá, para cá, para lá, para cá. E a gente precisa trabalhar, né? Sim. Na época do Nova Esperança, tinha quantos grupos? A senhora lembra? Ou era só o Nova Esperança? Tinha um chapéu de palha, né? Fundamos um Chapéu de Palha, que era um outro grupo, né? Do Cochipó. Tinha, acho que, do Dona Matilde também. Como chamava lá antes? Tinha um que chamava Primos Irmãos, era de viola de posto, que era de Chutico Salles. Primeiro foi o Primos Irmãos, Chutico Salles. Eram 3 grupos, né? Era só 3 grupos, meu filho. Só 3 grupos. E agora, esse último festival, último não, né? Não vamos falar último não. O que recente, que a gente espera que o festival volte, que é lindo. Se Deus quiser. O mais recente aí tinha quase 70 grupos, né? A senhora falou mais de 50? Sim, foi. Esse último que teve agora, né? Foi o ano passado que retomou, né? O ano passado a gente retomou com a força nossa, com os grupos que estavam presentes, né, de Cuiabá, né? A gente ajudou outros grupos também para ir para frente, né? A gente, como a maisona de todos, a gente tem esse amor por todos, né? Ano passado teve festival? Ano passado teve festival? Deixa eu só complementar aqui. Então, pode, João? Tá bom. Desculpa, pode, claro. Sim, sim. Então, o ano passado teve a retomada do festival, né? Mas, assim, direcionado somente aos grupos de Cuiabá, né? Ficaram aí... O festival ficou um bom tempo sem acontecer, né? E com isso, muitos grupos também deixaram de existir, né? Que era até uma discussão que a gente sempre tinha, né? É testemunha disso, que apesar da importância do festival, né, nesse contexto de agregar assim, um público, as pessoas terem contato com as comunidades, ao mesmo tempo os grupos também não poderiam ficar dependentes, né, do evento especificamente, até porque o Siriri, as nossas manifestações, elas vão além do que é um evento, né? O trabalho direcionado à comunidade, o que esses grupos realizam no quintal, vai muito além disso. Então, essa era uma orientação que a gente dava. Olha, os grupos precisam buscar realizar trabalhos além festival, para que não haja lá na frente uma dificuldade. Foi o que aconteceu.
Na gestão da minha avó, enquanto presidente da federação, até o ano 2010, tinha essa participação efetiva dos grupos de Siriri a nível estado, né? Como ela falou, assim, mais de 50 grupos, e também grupos de cururu, né? E aí teve alguns problemas, assim, questões políticas, também no sentido estrutural da própria instituição, da federação na época, que acabou desfacelando o festival. E aí, com muito, assim, um encontro, assim, uma certa forma de um coletivo, né, dos grupos de Cuiabá, no ano passado, em conversa com a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, teve essa retomada no ano passado, né? E aí voltou o festival num formato direcionado pela Secretaria de Cultura. Mas, assim, foi algo bacana, que os grupos deram, assim, uma reanimada, mas eu ainda persisto na ideia, né? Nós precisamos de algo muito além do que é o Festival de Siriri, apesar da sua importância. Mas como é possível arrecadar dinheiro com essa atividade, já que é um grupo grande, por exemplo, muitas vezes falta dinheiro para comprar roupa, para comprar material, para montar o próprio grupo, né? Sem contar, digamos assim, um cachê eu imagino que a maioria não deve ter R$ 1 para os integrantes, né? Quando, por exemplo, ganha um cachê, imagino que isso tudo é revertido para o grupo. Como é que um grupo se sustenta sem essa questão do festival, que de alguma maneira é uma vitrine, né? Que incentiva os jovens, que incentiva as pessoas que estão trabalhando de alguma maneira como voluntárias, né? Olha, isso é algo bem delicado, assim, né? Nós do Flor Ribeirinha, nós aprendemos fazendo, né? Claro, com todas as orientações dos mestres, né? Inclusive, nossa mestre aqui, Vovó Domingas. Assim, o Flor Ribeirinha, com essa visão, né, há anos atrás, da importância do festival e com, vamos dizer assim, com a visibilidade desse trabalho artístico, né, do quintal, tanto a sua representação no quintal quanto nos palcos do festival, nós conseguimos agregar pessoas, né, naturalmente. Ou seja, as pessoas iam no festival, se encantavam com as apresentações, e aí começavam a visitar a comunidade. Gostaria de conhecer o Flor Ribeirinha, gostaria de conhecer o trabalho de vocês, os ensaios, enfim. Através disso, nós começamos a agregar pessoas, né? Pessoas até então que não tinham, apesar de ser cuiabanas, apesar de morar em Cuiabá, não tinham contato com as manifestações tradicionais. E foi um trabalho de agregar mesmo. E com isso, nós começamos a ganhar público, né? Assim, as pessoas começaram, a partir de vivências, ter outras ideias do que eram as nossas manifestações, né? E aí nós começamos a aproveitar as oportunidades. Exemplo, começamos a pensar, temos o Siriri como algo, né, na sua concepção histórica, que é uma música, que é uma dança, que passa uma mensagem para as pessoas. Então nós começamos nesse sentido, né, da juventude, como perguntaram aí, nesse sentido mais recente, dessa tradição que acompanha, né, aquilo que nós estamos vivendo, a pensar que mensagem que nós queremos passar, que história nós queremos contar através do Siriri. E foi nessa ideia, com os convites, por exemplo, do Sesc Mato Grosso, quando convido o Flor Ribeirinha para participar do palco giratório, quando começam a surgir esses convites, nós pensamos, poxa, isso são oportunidades de a gente trazer um trabalho à tona, além do festival, né? E é uma forma também do quê? Da gente fortalecer os trabalhos na comunidade. E a partir daí surge também essa concepção do quintal, né? Das atividades de preservação, de manutenção desses saberes. Tem alguém aqui perguntando como é o cotidiano do quintal. Então, que aí já entra nisso que você está falando. Através desses saberes, o quintal, naturalmente, né? O quintal da Dona Domingas, na comunidade, ele começa um processo, e quando nós começamos a trabalhar esse contexto da educação através da cultura, do Siriri, da cultura popular, nós começamos aí a realmente fortalecer as raízes. Foi direcionado ao Flor Ribeirinha, e hoje é um público também relacionado à melhor idade, como o projeto Flor da Idade, né? Nós começamos também a criar aí um diálogo com as escolas por meio
de um projeto que nós chamamos de Percurso Histórico de São Gonçalo, onde nós recebemos as escolas para visitação na comunidade, conhecer alguns dos protagonistas, né, da própria comunidade, além de Dona Domingas, que é uma ceramista, que é, né, enfim, que tem aí várias mulheres em uma só, mas também existem vários outros mestres que precisam ser reconhecidos, né, que muitos deles, infelizmente, já faleceram e não tiveram esse devido reconhecimento. Então, são assim, com essas pequenas ações, né, que a gente sonha e potencializar isso, que nós vamos aí fortalecendo esse trabalho no quintal, na comunidade e além das nossas fronteiras. Com relação às pessoas que querem conhecer a comunidade, que não conhecem, querem conhecer o quintal de Dona Domingas, existe um horário, existe um horário de visitação para tomar um café com Dona Domingas, para ouvir, ou para ver um ensaio? Vocês divulgam essas coisas? Sim, tem alguns projetos pontuais, né? Assim, agora, claro, por conta do isolamento social, da prevenção da Covid, né? Tudo isso está... todas as atividades estão suspensas, né? Até por uma questão também de proteção para as pessoas que moram aqui, né, em torno do quintal, que muitas delas estão inseridas no grupo de risco. Mas, com a volta da normalidade, nós temos assim, o Semente Ribeirinha, que é um projeto direcionado para as crianças de 4 até 14 anos, aproximadamente, e acontecem todos os sábados, pela manhã, das 8 até as 10h30 da manhã. Né? Então, são vivências com a dança, com a música, com artesanato em cerâmica, né? Com várias nuances da cultura popular da comunidade. E aí temos os ensaios e vivências do Flor Ribeirinha, né? O grupo adulto, que tem um viés também aí, de pessoas que nunca tiveram contato com essa cultura, ou com a dança, ou com a música, e também com alguns profissionais que já têm conhecimento na área artística, que acontecem todos os domingos, né? Das 17 até as 21 horas. E aí, quando nós também pontualmente, durante o ano, realizamos um projeto chamado Vivências, né? Para dançarinos, e agora nós vamos abrir para a questão da musicalização também, que são para jovens e adultos que querem, de certa forma, ter esse conhecimento, né? E a partir desse conhecimento, com os objetivos que elas chegam aqui, elas tomam alguns rumos, né? Dentre eles, participar do Flor Ribeirinha, dentre eles, apenas assim, esse processo mesmo da aprendizagem. Nós recebemos também muitos professores que buscam esse conhecimento para levá-lo até a escola, e para nós isso é muito gratificante. Então, assim, são sempre mais aos finais de semana. E, desde o ano passado para cá, nós temos algumas atividades de capacitação para os próprios integrantes do grupo, né? Na concepção artística, envolvendo técnica vocal, preparação física, enfim, algumas atividades pontuais que a gente vai colocando ao longo do ano, para a construção do nosso trabalho artístico. Maravilha. Dona Domingas, e para você também, Avner, como foi essa experiência de ir para a Europa, para a Coreia? Vocês foram para a Coreia. Dona Domingas, o que a senhora sentiu? Como é que foi esse passeio aí? Como é que ficou o coração? Estava batendo 1000 por hora. Porque a dimensão, meu filho, é muito grande. É uma emoção muito, muito grande. De um simples quintal, né? Tão simples e humilde, sair para o mundo. É uma grande vitória para mim, na minha vida, como na vida do Flor, da minha família, da comunidade e da cultura mato-grossense. Porque é muito importante. Ainda ser campeão mundial, concorrendo com 27 países, né? E a gente ser um campeão mundial é muita honra, é muito orgulho para todos nós, né? Como eu falo. Esse prêmio, essa conquista, não foi só meu, foi de todos, né? De todos nós, cuiabano, mato-grossense. É uma experiência como ceramista. Para você ter uma ideia, na França eu dei oficina de cerâmica. Me encontraram uma argila branca macia e com trigo, pois eu modelei uma fruteira e fez todas as frutas regionais. Manga, caju, goiaba, carambola, todas essas frutas cuiabanas, e mostrei para eles, né?
o que era a fruta do Brasil, que é isso aqui, da minha comunidade, que tem todas essas frutas maravilhosas, né? Então, eles bateram palma para mim, falaram que belo, que maravilha, né? E fazer umas peças de cerâmica assim não é fácil, né? Fazer as cestas, fazer atravessa-folha, atravessa-peixe. Modelei todo esse trabalho lá. Foi um sucesso a oficina de cerâmica de artesanato. E além da dança, né? Falando da França, teve uma experiência bem interessante também frente à culinária, né? A culinária. Conta. A culinária foi da Maria Isabel, você lembra? A Maria Isabel que eu fiz. Olha, conta aí, é que lá, nesse primeiro festival, na verdade foi o primeiro festival, isso em 2013, né? Isso que abriu portas para o Flor Ribeirinha num contexto internacional. E nesses festivais da França e depois a gente foi para a Itália. E na Itália teve uma experiência bem legal, que era uma festa chamada Festa Paisana. Então, cada grupo, além das danças, músicas, né? Dessa contextualização do artesanato, também retratava um pouco a gastronomia, né, do seu país. E aí nós, vovó, né, também como como cozinheira aí de mão cheia, preparou uma Maria Isabel. E aí foi um sucesso, não deu para quem quis, né? Foi assim, foi uma peripécia produzir, né, uma Maria Isabel, cozinhar uma Maria Isabel lá na Itália, mas acabou. Onde acharam a carne? E a carne de sol foi fácil de achar? Pimenta de cheiro? A verdura tem muito lá, né? E acontece que o Abner e o Jeff saiu com o pessoal para comprar carne. Não existia carne seca, né? Falei, vamos fazer uma carne fresca mesmo, meu Deus, não tem outro jeito. Vou fritar bem essa carne, o arroz, né? E aí, chegou na hora. A farofa de banana. Só achava banana, tipo banana mariquita, bem diferente da nossa. Não existia banana da terra. A farinha. E, meu Deus, e agora essa farinha? E eu sei que os guri conseguiram lá umas farinhas, mas eu torrei bem essa farinha. Aí eu fiz. Aí vem o feijão. Olha, eu botei de molho esse feijão num balde tão grande que cada caroço do feijão ficou maior do que uma pitomba. Botei de molho, ficou enorme o caroço do feijão. Mas olha, deu um panelão tão grande. E aí, na hora, eu fiz com bacon, fiz o feijão mesmo, bem gostoso nosso, aqui, o feijão empamonado, a salada verde, empamonado, né? Nosso feijão. A Maria Isabel é a farofa de banana, né? Olha, meu filho, quando eu assisti, né? 2 panelão de Maria Isabel. Eu, com uma dó das minhas crianças, aí eu falei para eles assim, olha... Estava com saudade já. As crianças estavam todo mundo com saudade de comer aquela comida cheirada, porque tinha tudo tempero, né? Eu falei, vamos fazer uma mutreta aqui. Vocês vão ficar do lado de lá, a gente vai encher nos pratinhos, vamos passando por aqui por baixo, e o povo aí vai servir na fila. Só diante de eterno. Queria que você visse a quantidade de negro rico, só poderoso. Tudo na fila, né? Tudo. Meu filho, não... e venderam caro a comida. Eu não sei por quanto que estavam vendendo. Mas sei que ficou árduo naquele trenzinho que só enfiar naqueles coisinhas. Os tique, né? Tique-tique que chamam, né? E colocando. Olha. Quando assustei, no final, eu dei de comer minhas crianças tudo. Aí quando foi no final, tinha o Senhor de Eterno, todo bem chique, chegou, falou para mim que queria comida. Eu falei, não tem mais, porque ficou. Só a rapa, ele falava assim, rapa é esse mesmo. Eu rapava as panelas e botava no prato. Com aqueles pregadinhos de arroz, meu filho, não ficou nada, nenhum grão de arroz na panela. Limparam a panela. Todo mundo comeu e foi só anunciar que a comida brasileira era a melhor que existiu, porque tinha os outros países que fizeram também, né? Mas essa família nossa do Brasil ficou assim, né? Aí, quando passou no outro dia, chamaram o Abner e o Jefferson numa reunião para falar para eles que era para renovar novamente. Eu já estava nem Deus permitiu. Para fazer outra. Meu filho, eu fiquei de pendurado, fizeram um motinho alto para mim, porque o fogão é mais de grande e as panelas muito grandes. E eu tinha que ficar de pendurado com o braço. Sapequei tudinho esse aqui para poder fazer. Falei, escravizaram. Falei, não aguento não, chega. Abusaram da senhora lá. Pois é.
Pois é, eu fui por causa tinha que representar nós, né? Nosso Brasil, a gastronomia, no Foro Ibeirinha. A gente tava com saudade também da E comida. nós estávamos com saudade para comer esse feijão, mas ficou Mas gostoso. sobrou pra você? Sobrou Ai, porque eu comida? tirei para as crianças primeiro, Ah, senão eu já sei. Sobrado. Renovou as energias lá, porque a programação era intensa, né? Aí eu falei, ô, vó, pelo amor de Deus, separa um pouquinho para nós aqui, porque nós estamos cansados e com saudade do nosso arroz, né? Do nosso feijão. Imagina, Ave Maria, realmente não deu para quem quis, mas foi um sucesso. Fora isso, assim, no ambiente que estavam sendo vendidas esses pratos e representando a gastronomia brasileira, a gente estava cantando, dançando, então, assim, realmente o Brasil, em termos de energia, de alegria, foi insuperável, né? Então, né? É o tempero principal, né? Alegria. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito Graças bacana. a Deus. Onde nós passamos, nós deixamos amor, saudade para o povo que fica. Todo mundo quer vir embora para o Brasil. E a Coreia, onde o povo é mais, digamos que a diferença é maior, teve algum qual foi o maior estranhamento? Olha, realmente, Dona Domingas, ela dá Dona Domingas, assim, para quem não sabe, vovó Domingas, ela dá trabalho referente à comida, viu? Ela tem uma fragilidade, vamos dizer assim, né? Ela tem até problemas assim de gastrite, né? E assim, realmente na Coreia a gente passou por uma situação bem delicada, assim, tinha muito fast food, né? Para quem tá do Flor que estiver acompanhando aí vai lembrar que esteve lá. Lá tinha muito fast food, então essa questão desses lanches, né? A gente comia, às vezes na programação era muito rápido, então eles perguntavam, né? O que a gente queria comer. E a comida lá, para quem já foi na Coreia ou algum, assim, nesses países da Ásia, é muito apimentada, né? E uma vez nós pedimos o frango para eles, né? E aí, assim, a gente chegou, acho que era meia-noite no hotel. Chegamos, era meia-noite no hotel. Meia-noite. E aí, assim, lá também tem muita comida agridoce, né? E aí nós pedimos o frango, só que assim, sem muitos detalhes, né? Falamos que queríamos comer frango. Frango e batata frita. É bom que frango e batata frita, né? Porque assim não tinha erro, né? Mas aí veio o frango. Um frango tipo empanado, tudo certinho. Tava lindo o frango, né? Mas quando a galera começou a comer, tinha um frango que era extremamente adocicado, assim, parecia que estava banhado assim no mel, assim, um frango adocicado, e tinha um frango extremamente apimentado, né? E aí a virada de noite depois desse jantar foi complicada para a galera do grupo, assim, era só assim a gente rindo da situação de todo mundo, claro, né? Mas todo mundo ficou praticamente assim passando com mal, problemas intestinais, né? Imagino. E aí, nossa, foi muito tenso, né? Só a Dona Domingas que assim, por mais que ela tava com fome, né, vovó, ela correu do frango, né? Graças a Deus, senão ela também teria passado mal bastante. Dona Mas, Domingas, assim, mulher sábia, ela bateu o olho e falou, não, isso aí não, vou botar... Mas assim, essas experiências de viagem, assim, elas são bem interessantes, né? Que acaba sendo, assim, uma experiência gastronômica também, né? Eles claro, eles perguntam para nós algumas situações do que queremos comer, né? Mas eles também apresentam a culinária e a gente também tem que se abrir para isso, né? Porque se eles estivessem aqui seria da mesma forma, né? É diferente da cultura deles. E aí a gente se permite, né? Apesar de ter algumas iguarias assim que a gente nem imagina o sabor, como seria. É meio arriscado, é um pouco arriscado, né? No caso do frango foi bem tenso. Mas a gente superou, né, vó? Com certeza. E o que mais eles acham graça é ver como que eu converso e como que eu faço amizade. Pessoa de lá. E eu entender todas as línguas. Não. Você é mesmo. Essa também é uma... Vovó, assim, eu não sei como, né, com português, cuiabanês, ela consegue se comunicar, né? E assim, às vezes você fica até impressionado às vezes, né, no processo de tradução, tem um viés aquilo realmente que a pessoa falou, daquilo que ela fala, olha, fulano falou tal coisa, e tem sentido, né? Mas assim, é uma coisa que só ela consegue, eu não sei como. No ano passado, assim, eu fiquei abismado, né, nós tínhamos um tradutor na Holanda
E aí, assim, nós ficamos em casas de famílias, né? E esse é um dos momentos também mais gratificantes, né? De intercâmbio. E aí, todos nós, nas nossas famílias, tínhamos pais, mães, né? Que nós chamávamos de pais e mães lá. E, inclusive, a vovó tinha a mãe dela. Era mais nova que ela, mas tinha mãe lá. Que maravilha. E aí teve uma das despedidas lá, né, vó? A vovó chegou falando assim, minha mãe falou tal coisa. Falou isso, né? Aí eu falei, gente, vovó, como que ela falou isso pra vovó, né? Que mágica é essa, dona Domingas? Ensina pra gente. Como que vovó conseguiu essa tradução, né? E aí, realmente, aí o tradutor falou assim, aí nós falamos pro nosso tradutor, vamos lá, né, pra conversar. E realmente tinha o viés daquilo que ela tinha falado, né? Não ao pé da letra, mas tinha o mesmo contexto. E aí todo mundo ficava, meu Deus, como que precisa ser... Esse processo do dialeto precisa ser estudado também com a Dominga. Você tem que aprender comigo. A senhora presta atenção nas... Como é? Eu na casa da minha mãe e eu inventei fazer comida carne. E falei para ela, deixa comigo. Mami, que filha vai fazer a comida brasileira. Falei para ela, né? Assim, sim. Eu fui para a cozinha e lá eu fiz o almoço e nós ia ter o piquenique. Ela inventou de levar todo o nosso almoço para o piquenique. Chegou lá, não sobrou nem um pedacinho da carne, nada para nós. E eu querendo guardar para as crianças, viu? Já é. Jefferson, e o povo deles comeram toda a comida porque estava muito gostoso. Aí eles pediram para fazer mais no outro dia. Eu falei, não, mami, não vai comer. Mas adoraram a comida porque fiz arroz, porque o arroz deles são branco sem sal de uma vez, né? Eu fiz arroz temperado, uma carne frita com cebolada, né? A salada tudinho que eu fiz. Olha, mas o pessoal deles comeram toda a comida que eu levei. Gostaram muito. Quando eu assustei, já tinha dia de me carregando no braço para tirar foto, porque queria me agradar para fazer outro dia a comida. Não, mas tem história para contar, viu? Eu quero que Ai, que maravilha. Amo, adorei. Tô adorando essas histórias. Mas tem muita coisa, meu filho. Como que é esse segredo da senhora aí de entender a pessoa que falando em outra língua, a senhora saber o que ela está falando? Eu Porque a senhora, como é que Ah, é? Eu fico estudando assim, o jeito dela falar com a boca, aí eu falo este aqui, ó. Esse cor é como... É tudo assim. E eles me entendem. Sim, eu quero aprender. Assim, eu falava assim, entenda. Aí ela olhava para mim e falava assim, entenda. Mas tinha coisa muito difícil. Eu ficava, meu Deus do céu, o que ela vai fazer? Aí a outra mãe lá na Bélgica falava assim, eu quero comer ovo cozido e macarrão. Cozinha para mim macarrão. Esse que aí eu comia bem, porque era ovo cozido, né? Porque senão ela vinha com aquela... Agora, na Holanda, eu peguei uma mãe que era mais louca do que não sei o quê. Ela só foi arada. Conta essa história. Ela ia no quintal, juntava aquela folharada, assim, aquela mataiada e botava na mesa. Aí cozinhava um ovo para mim, um ovo para minha neta. Comia e botava num trenzinho lá, ovinho cozido. E eu falei assim, eu não sou maradova. Eu não sou maradova, nem começou a ser folharada. Como eu vou comer esse trem sem sal agora? Aonde tinha trem que tinha até espinha na ponta? Eu falei, era canção. Ela era meio doida, mas só eu não discutia. Ela estava na casa dela, né? Falei assim, não, Deus me livre, de noite ela pode até me enforcar. Era vegetariana. Quando assim, demais, tava... mas era muita folha. Só botava um ovo. É porque, assim, as programações, peraí, eu tô chorando aqui. É porque assim, as programações lá eram bem intensas, né? Então nós acordávamos assim às 7 da manhã, íamos dormir meia-noite, né? Com apresentações, né? Tudo. Então na Holanda, assim, a gente teve essa dificuldade cultural, vamos dizer assim, porque lá eles não almoçam. Então, assim, eles não têm o hábito do almoço. Então, para eles, assim, o horário do almoço é um lanchinho, como para nós, assim, seria um mini café da manhã, né? E lá o hábito maior é o jantar. Às 5 da tarde eles têm o ritual do jantar. Só que, assim, minha avó pegou uma mãe, especificamente nesse festival em Warfel, na Holanda,
que ela tinha essa, vamos dizer assim, essa alimentação mais restrita, né? E como a programação era intensa, aí vovó apanhou um pouquinho. Mas aí a gente dava um jeito, né? Para não ter problemas e assim. Mas acabou que Mas fluiu. tá na chuva, né? Tá lá. Tá na chuva, tem que se molhar. Nem tudo são mar de rosas, né? A gente acaba também se adaptando, né? Verdade. Mas assim, vovó, até a Petine tá colocando aí, imaginem vovó Dominga sendo filha, né? Dá trabalho muitas vezes. Mas é mesmo, assim, nossa, muita... Mas todos choraram. Foi só choro, só lágrimas quando fomos despedir dos pais nossos para vir embora. Era emocionante. Gente, que maravilha. Foi muito doído, assim, para a gente sair e deixar ele chorado. O pai de Avni, com o Jefferson, ele corria na frente do ônibus, na hora que o ônibus parava, ele veio, foi trecho imenso, ele correndo atrás do ônibus, né? Aí aquilo ali para nós, e os pais nossos, tudo choraram. Teve uma que desmaiou. Os pais da menina, da Heidi e da outra, da japonesinha. Tá. Que ela Márcia Kobayashi. Márcia Kobayashi. Essa daí, ela desmaiou, deu maior trabalho para nós lá. E eu falei, não vamos sair do ônibus enquanto ela não ficar bem. Não vamos sair. Não deixei o ônibus sair enquanto a mãezinha dela não melhorou. O meu pai, a minha mãe chorava demais. Eu estava chorando um dia antes, né? Porque ela queria ir embora. Falei, mami, vou levar você para o Brasil. Vamos para o Brasil, mami. Vamos embora. Porque eu não vou deixar mami. Então a gente Você não adotou. Tinha que ter adotado. Isso. Mas as portas estão sempre abertas. Isso era muito bacana, assim. Assim, porque assim, o ano passado foram 2 meses, né? E aí haviam festivais em 4 países, começando pela França, passava pela Bélgica, Holanda e Alemanha. Todos os países nós tínhamos uma família. Então nós ficávamos em torno aí de 8 a 10 dias. Teve um festival que nós ficamos até 15 dias com famílias, assim. E assim, isso também nos ajudou de várias formas. Primeiro, a questão de estar sempre presentes, assim, com mais tranquilidade nas programações do festival, né? Porque os pais tinham todos os horários, tinha tudo sob controle, né? A questão mesmo de convivência, né? Porque você acaba tendo menos possibilidades de conflito, né? De dificuldade por meio do estresse das programações. E também o intercâmbio, né? Que para nós é um legado isso aí. E aí, assim, nós tínhamos as pessoas como família mesmo. Como a vovó já falou aqui, do pai, da mãe. E nós vivíamos isso tudo de forma muito intensa. Então, cada lugar que nós íamos e tinha um processo de despedida, era muito choro, né? Era um processo de gratidão e, ao mesmo tempo, de tristeza, né? Mas tudo isso nos ajudou no contexto do que estava passando aqui, né? De saudade da família aqui em Cuiabá. Então, todo esse amor que nós recebemos ao longo de toda essa programação nos ajudou a manter o foco nas atividades e, claro, né? Agradecendo todas essas pessoas que nos receberam, assim, da melhor forma possível. Acolhe, né? Dá um calorzinho. É muito gratificante. Né? Muito gratificante. Imagino. Eu fiquei só de ouvir da vontade de estar lá com vocês. Que bom. Na próxima, e todos os festivais acontece esse tipo de hospedagem? É meio padrão dos festivais? Na verdade, deixa eu tentar arrumar a câmera aqui, que Tudo o bem. vovó deixou meio para lá e para cá. Peraí, só um pouquinho. Então, todos os festivais, eles existem em contextos diferentes, né? Então, o ano passado teve muito esse perfil de casas de família, mas é por conta da própria intenção do festival, né? Para você ter uma ideia, até os brasileiros que moram nessas regiões, eles não são, entre aspas, aceitos nos editais para receber brasileiros por conta do intercâmbio, né? Senão para eles não tem sentido. Mas existem festivais de diversos tipos de estrutura, de diversos tipos de programação, né? Por exemplo, o que você citou, Coreia já era um outro sistema, né? Como era uma competição internacional, já era algo também estruturalmente bem maior, era um resort. Turquia era também um resort.
O ano passado, nós, pelos 4 países, nós tínhamos situações em hotéis, tínhamos situações em alojamento, tínhamos situações em casas de família. Mas, para ser sincero, as casas de família, para mim, é insuperável. Não Devia tem... virar padrão, hein? Ó. Faz a reivindicação, hein? Não, casas de Pra família, tradução nós pretendemos, assim, nós temos um sonho, né, com toda essa experiência, né, essa vivências em festivais, promover algo aqui na nossa cidade. Inclusive, quando nós trouxemos, né, o Troféu Ouro para o Brasil, em 2017, nós trouxemos também a chancela do Brasil sediar as competições internacionais de folclore, né? Acabou que não deu certo, assim, em termos de estruturação de projetos, de financiamento, toda essa situação, né? Mas esse é um sonho nosso também, né? Mas nesse perfil de casa de família, a gente sabe, lógico, que essas famílias, elas não recebem, assim, aleatoriamente, né? Elas se preparam, né? Nós temos tivemos vários guias, né? Pra você ter uma ideia. Mas teve uma que nos marcou muito, que foi a Miriam Antíssima, francesa. Ela fala uns 7 idiomas, mas ela aprendeu português em 3 meses, porque ela ia acolher o Flor Ribeirinha. E ela foi uma mãe, assim, para todos nós, né? Inclusive para a vovó. Nossa, choramos demais, né? E aí, assim, foi uma pessoa que, quando nós nos despedimos dela, assim, parecia que era um velório, assim, de tanta tristeza, assim, do coração chegava a doer mesmo. Quem conhece a Miriam, quem conheceu a Miriam na última viagem, sabe? E ela nos acompanhou em torno de 25 a 30 dias. Então, assim, tudo que a gente vive nessas viagens, né, além do objetivo, né, de mostrar a nossa cultura da melhor forma possível, né, porque nós estamos lá enquanto artistas, cuiabanos, matogrossenses e brasileiros, né, temos também todo um cuidado com a questão da imagem, tudo isso, mas, assim, a gente vive de forma intensa esses sentimentos, né, pelas pessoas que nos acolhem, tanto também no intercâmbio com os outros países que estão presentes nesses festivais. Nossa, é um legado que fica, né? Imagino. Gente, a gente está quase chegando no limite, falta 5 minutinhos. Eu queria, encaminhando para o final, a não ser que vocês queiram aí esticar um pouquinho mais, também a gente pode sair e voltar, né? Mas a gente vai cair daqui a pouquinho. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais da Dona Domingas, falando um pouco sobre o trabalho dela como ceramista, essa questão que ela, também do Siriri, todo esse trabalho, como é que se constituiu, assim, como que foi aprender, teve um momento que a senhora se lembra que a senhora aprendeu, ou a senhora nem se lembra quando aprendeu? Fazer a cerâmica, do Siriri, já era desde, assim, a senhora não lembra quando aprendeu, já nasceu sabendo essas coisas? Eu acho que até na barriga da minha mãe eu já estava dançando Siriri, né? Mas eu lembro, sim, porque desde criança, de 5 anos, minha avó Tola ainda com chiponés, né? Que morreu com 105 anos, eu fui aprendendo com ela tudo isso, né? Veio minha mãe, né? Minha mãe me ensinava. Eu, com 7 anos de idade, eu já dançava Siriri e já fazia cerâmica, né? Então, desde os meus 7 anos, eu sempre trabalhei e sempre amei o que eu fazia. A cerâmica, porque a gente sobrevivia da cerâmica e da pesca, né? A gente foi, assim me dizer, criado sem pai. Então, na casa, minha mãe puxava todos nós para trabalhar. Tinha que trabalhar. Então, eu já nasci com esse dom de mexer com artesanato, com a cerâmica. E a gente fazia. Antigamente, eu usava muito pote, talha e moringa. E eu já fazia as moringas e fazia já as peças mais pequenas para ajudar a minha mãe. Então, desde aí, já comecei meu trabalho. Com 11 anos, eu já sabia o que era peso de uma casa, como que era para ajudar a mãe, comprar o que precisava, né? Na alimentação, na roupa, em tudo. Então, eu já cresci com esse dom que Deus me deu de trabalhar, de ser essa mulher que eu sou, ceramista. Então, esse orgulho eu tenho. Do Siriri, dos mestres, e que eu aprendi muito com o meu tio Canu, que Deus já levou. Foram os mestres da comunidade ou foi a mãe, os pais, a senhora, os avós?
Tem minha avó também, mas o meu grande mestre foi meu tio Cadê. Esse me ensinou a tocar, a afinar uma viola de coxo. Aqui foi a primeira mulher dentro de Cuiabá, de Mato Grosso, a tocar tamborim, foi eu. Eu que aprendi a tocar, porque eu tinha necessidade de aprender a tocar. Para me ensinar outras pessoas também, né? No gazá eu rasgo o gazá de tudo quanto é jeito, acompanho qualquer tipo de música, né? E, então, isso aí eu aprendi. Então, veio assim uma aprendizagem do berço e de boa vontade de aprender e amar o que a gente faz. Então, foi... Se a senhora não tivesse aprendido, poderia ter morrido a tradição, né? Porque os mestres já estavam idosos, né? Já. A senhora aprendeu para poder ensinar para os mais jovens. Foi isso que foi o meu... isso mesmo. Foi o meu objetivo, foi aprender. Que hoje... Esses meninos que tocam, tudo eles falam para mim, vó, eu tiro o chapéu para a senhora. Muitas vezes na apresentação do Flor, quando faltava um, que eu não tenho problema de ir, eu pego o ganzá e toco igualzinho eles, né? Faço repique no tamborim, faço repique, faço muito repicado no ganzá também. Então, aqui a gente aprendeu. Eles falam assim, vó, igual a senhora não tem para tocar ganzá, né? Eles brincam comigo. Os meninos que são muito bons para mim para tocar. Ela tá até com um ganzá aqui do lado. Eu tô até com ganzá para me fazer uma palhinha bem pequenininha para me despedir daí do público, de você, de todo esse pessoal que tá... Hã? Pode fazer. Posso? Pode, claro. Eu vou tocar Queria agradecer vocês, tá? Pela participação, pela gentileza. Avner, muito obrigado, tá? Dona Domingas, um grande prazer. Adorei essa conversa. E a senhora pode cantar, fica à vontade. Por favor, faça isso. Queremos agradecer assim, de coração pelo convite, João, né? O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, a todos que estão nos acompanhando, né? As pessoas que acompanham o Flor Ribeirinha pelas mídias sociais, né? Não deixe, galera, de incentivar os grupos, né? Acompanhem o trabalho dessa galera aí pelas mídias, porque é um incentivo para nós. Oi. Vamos ficar mais uma hora proseando. Não, aqui tem história para contar. Não vai faltar história, imagino. Não vai. Não vai. Desculpa, Avner, eu te interrompi, você estava agradecendo. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, João, né, a todos vocês do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, né, agradecer a todos que estão prestigiando as lives aí dos artistas mato-grossenses, né, do nosso trabalho, e continuem nos acompanhando aí pelas mídias sociais. Em breve nós temos novidades também. Dona Domingas vai ter uma live aí de uma oficina, ensinando, né, contando as suas histórias. Então fiquem de olho nas nossas mídias sociais. O Flor Ribeirinha também em breve vai promover uma live, né, com um processo artístico, claro, adaptado, né, porque o grupo é muito grande, nós somos 70, mas vamos adaptar aí para um número reduzido. E, enfim, tá? Continuem nos acompanhando aí. E agora com vocês. Quero agradecer, né? Quero mandar um beijo para todos, principalmente para você, Joãozinho. Olha, estou muito feliz, tá? Você é maravilhoso, meu filho. Que Deus te obrigado. Amém. Tá? A todos que nos estão assistindo, quero mandar um abraço, um beijo para todo o meu povo da Flor Ribeirinha, minhas criançadas do Semente Ribeirinha, a melhor idade que chama Flor da Idade, e o Flor mesmo em si, todos os meus músicos do Flor, a todos que assistem, que gostam, que amam nosso Flor Ribeirinha, a todo o povo cuiabano, que Deus abençoa, que ilumina tudo, que livra nós todos dessa doença, dessa coronavírus. Que Deus vai mandar para bem longe de nós. Que a nossa Cuiabá e o nosso Mato Grosso será muito abençoado, nosso Brasil, que será muito abençoado por São Bom Jesus de Cuiabá e São Gonçalo, que é o nosso padroeiro, e por isso que eu vou tirar uma parte aqui. Ora, viva meu São Gonçalo e ora, torna a revivar. Vamos lá? Ora, viva meu São Gonçalo e torna a revivar. Eu vi o carro cantando, cheio de cravos e rosa. São Gonçalo bem no meio, colhendo a mais formosa. Viva meu São Gonçalo e torna a revivar. Ora, viva meu São Gonçalo e torna a revivar. Quando eu volto na Bahia,
e trago um São Gonçalinho. Se não puder trazer grande, eu trago um pequenininho. Viva o São Gonçalo, e põe na revivar. Para viva o São Gonçalo, e põe na revivar. Oh, ah, oh, viva, senhor São Gonçalo! Viva! Domingas, queria pedir só uma coisinha para a senhora, porque tem muita gente de fora que está assistindo que não conhece o instrumento. Se a senhora falasse um pouquinho só do instrumento, assim, para o pessoal entender como ele funciona, o nome dele. Ah, tá. Este é o ganzá. É feito de taquara, corta taquara verde, né? E depois vai fazendo gominho por gominho, com faca, bem detalhado, olha aí. Uhum. Tá? Aí dá 2, 3 rachados nele, mas não pode passar do gomo, desse gominho, e põe uns 5, 6 dias no sol para secar, para ele dar. E depois um ossinho que você come uma costelinha bem gostosa e guarda ela, seca, para poder tocar, né? Esse aqui. E ele é utilizado em qual dança? Esse daqui é utilizado no cururu, só tocado com ganzá e viola de coxa. E no siriri é ganzá, viola de coxa e o tambori, que é o mocho. E eu toco no jasqueado cuiabano também. Tudo esse aqui. Mas olha, isso aqui eu faço um regaço. Eu posso pedir mais uma? Eu posso pedir mais uma? Pode, você manda. Ai, maravilha! Eu acho que todo mundo quer ouvir mais uma. Eu vou mandar uma da minha autoria, de São Gonçalo Beira Rio. Eu que fiz a letra e a música. Assim, ó. Quer ver? São Gonçalo, terra do meu coração. Eita, travou. Que triste. Desculpa. Ligaram não, travou. Aqui. Ah, tá. Pensei que fosse a internet. Mas vai já. Pode esperar aí, ó. São Gonçalo, terra do meu coração. Essa terra tem beleza, terra tem tradição. Aqui se contava história de manhã de minhocão. É por isso que me orgulho de morar neste rincão. É por isso que me orgulho de morar neste rincão. Quem mora em São Gonçalo desfruta de coisas boas. Tem jogo de futebol e tem corrida de canoa. Tem tempo, tem pirão, que nunca se a gente enjoa. Quem falar mais do lugar, só pode ser gente à toa. Quem falar mais do lugar, só pode ser gente à toa. Com amor e esperança eu aqui sempre vivi, relembrando rasqueados, cururu e siriri. A festa de São Gonçalo, que é uma tradição. São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. Ai, São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. Ei, maravilha! Viva Siriri, viva São Gonçalo, viva Dona Dominga. Viva São Gonçalo! Viva! Estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Acho que foi uma das lives que mais gostei. Com todo respeito. Você está aqui, ó, no coração. Com todo respeito a todos os convidados, eu adorei também, mas é que eu gosto muito da cultura popular cuiabana, né? Eu nasci em Cuiabá e eu aprendi a gostar e admirar bastante. Eu admiro muito os artistas populares porque eles levam nas costas, né? Com amor, com paixão, como voluntário, essa memória. E se não fosse por vocês, pessoas como você, Dona Domingas, a gente não teria hoje o Siriri ainda aí, né? Se a gente fosse coragem de enfrentar, né? Enfrentar a vergonha que as crianças sentiam, aquelas primeiras apresentações, a força que a senhora deu para elas, o fato de ter passado esse conhecimento para o Avner, que está aí com a responsabilidade de levar isso para frente. É o herdeiro, né? Herdeiro das dívidas. Deus me deu essa benção para mim, para dar continuidade, porque a gente já está ficando velha, né? Já não sei mais daqui para frente, né?
Porque Deus, São Pedro não me chama ainda, mas já eu tenho aqui a responsabilidade. Ele é muito responsável com o que faz. É meu braço à direita, é tudo. Só falta adivinhar o meu pensamento. Agradeço a Deus todos os dias por ter me dado meus filhos e meus netos, principalmente ele. Que, olha, esse aqui é tudo para mim, tá? Eu vivo e luto pela cultura ainda, porque ele me ajuda, ele me dá muita força. E é por isso que a gente está aqui em pé ainda, né? Graças a bom Deus, né? Maravilha. Eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo, gente. Boa noite. Boa noite a quem participou nas duas lives aí, quem entrou de novo. Avner, muito obrigado pela gentileza. Você foi um querido. Dona Domingas, muito obrigado. Eu preciso, quando acabar esse negócio, eu vou visitar a senhora lá no quintal. Porque Deus quiser. eu sou meio... Eu tenho duas pernas esquerdas, mas eu quero tentar aprender a dançar siriri. Com certeza. Você vai aprender sim. Tenho um pouco de Venha para nós vergonha. tomar aquele café e comer aquele peixe que eu vou fazer para você. Aqui no teu quintal. Filha, delícia. Se Deus Olha, quiser. vou até acender uma vela agora para esse Covid passar logo. Amém. Para passar logo essa coisa, né? Amém, Jesus. Fica com Deus, Amém. meu filho. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Estamos de portas abertas. Precisar Amém. de nós, mais uma vez, estamos prontos aqui. Maravilha, eu que agradeço. Obrigada. Até mais. Beijo, até mais. Beijo. Tchau, gente. Beijo para o Obrigado. nosso povo, todo que assiste nós aí. Um abraço. Beijo no coração de cada um. Tchau. Tchau.